Em 24, da mesma forma que os democratas perdem os Estados Unidos, muito por perderem os setores populares, que historicamente sempre foram setores que deram sustentação aos democratas. Os trabalhadores, os blue-collar workers, que são os trabalhadores industriais. A classe média trabalhadora. Sim. No Brasil, claro, a nossa situação econômica é diferente, a nossa classe trabalhadora é diferente, os nossos setores médios são bem diferentes. Mas do ponto de vista do sentimento, da expressão política, é um movimento muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o senhor acha que pode ser um recado, que é um recado? É um recado, porque quando esse antissistema contamina os setores populares das periferias, nós temos que olhar, nós temos que prestar atenção. E quando nós vimos também setores importantes da juventude da periferia ser cooptado por esse sentimento antissistema. Então, eu digo isso porque o desafio do PT, o desafio da centro-esquerda, o desafio da esquerda, o desafio do campo democrático, na minha avaliação, no Brasil, é entender efetivamente o que está acontecendo com a sociedade brasileira. O senhor acha que o PT está entendendo? Ou porque o senhor fez um diagnóstico muito claro, um breve relato histórico, concordo inteiramente com o senhor, acho que o senhor está no caminho certo. Agora, onde é que o PT está errando? Está errando na comunicação ou está errando na agenda, na pauta? O PT, Amanda, ele tem cultura política, ele tem história política para, talvez, não estou aqui dizendo que os outros partidos não tenham, do campo democrático. Mas o PT tem história política e tem cultura política para interpretar isso que está acontecendo. Nós precisamos nos debruçarmos sobre as eleições de 24 e não é debruçar de forma rápida, fazendo leituras rápidas. Eu penso que a gente tem que aprofundar o que aconteceu em 24. Eu penso que nós temos que fazer pesquisas qualitativas. Nós temos que entender como, por exemplo, a dificuldade que nós tivemos nas capitais do Nordeste, que são... Em todas as capitais, com exceção de Fortaleza, mesmo em Fortaleza, o Evandro Leitão ganhou por uma margem mínima, podia muito bem ter perdido. E qual é a leitura? É onde os setores médios são extensos... O PT perde. Nós tivemos dificuldades. Vocês ganham mais nos rincões, onde tem uma periferia, trabalhadores até 2 salários mínimos. O que a eleição de 24 mostrou? Nós ganhamos. Onde você tem uma massa grande de trabalhadores dos setores, aquilo que a gente chama de D e E, setores mais populares, mas nós tivemos dificuldade onde a classe média ela tem peso na formação social. E tem uma coisa em 24 que se institucionalizou, que é importante a gente entender também, que é a reeleição. A sociedade brasileira ela gira para um conservadorismo que ela só troca se o prefeito, ou por algum fator local, muito específico, ou se o prefeito ou a prefeita tiver ido muito mal. Sim, a gente viu em 2024, o índice de reeleição foi histórico, o maior da história. Mas 80%. É um sentimento meio assim, olha, eu não quero mexer muito, eu não quero muita mudança. Mas isso não vale automaticamente para a eleição presidencial, Não, porque aí eu acho que são outros indicadores e outra eu penso assim, lógica. Que uma parte também vale, que a sociedade ela quer a continuidade, Ela quer poder enxergar o que vai acontecer, ou seja, ela não quer ficar no escuro. Não, isso eu consigo enxergar. A outra coisa, eu não sei bem o que é. Mas, claro, quando ela tem a oportunidade de mudar, ela diz assim, olha, é preciso mudar, e isso se dá muito na troca de comando, ela está escolhendo muito mais os candidatos de direita. Então, eu penso que essa questão do antissistema, na minha avaliação, é o grande desafio que nós temos que entender, como é que isso se forma. A gente sabe que começa em junho de 2013. Eu poderia dizer para você, repito, o PT, na minha avaliação, é o partido que mais está preparado a fazer essa leitura pela sua vida orgânica, pela sua estrutura orgânica, pela sua implantação nacional, por ele ser um partido muito nacional.